Aos 48 do segundo tempo, o jogo praticamente já tinha acabado, né? Um último lance. Eu acho que são as lições que o futebol vão passando para a gente. Não era para acontecer dessa maneira. Acho que nós tivemos um propósito no primeiro tempo, que era entrar, fazer um sistema defensivo forte, puxar um contra-ataque. No segundo tempo, adiantar um pouquinho mais a equipe. E aí sim, a gente sabia que era um jogo de uma ou duas chances para a gente poder ter êxito. Nós tivemos uma grande chance com o Araújo, acabamos não convertendo. Depois, logo em seguida, o pênalti. Empatamos o jogo. É claro que com a expulsão do Márcio, a coisa se complicou um pouquinho. Mas eu achei que foi uma sorte muito grande que o Figueirense teve fazendo o último lance da maneira que foi. Saiu todo mundo, quase todo mundo, reclamando da arbitragem. Você viu algo de influência, não? Eu acho que se acontece a expulsão no primeiro tempo, aquele lance que o Sete, o Caio fez a falta, já tinha cartão amarelo, ele pôs a mão no bolso, depois tirou, fatalmente o jogo se transformaria em outro. Mas não adianta aqui eu transferir para ele uma situação dessa. Acho que foi um erro. Nós temos que ter capacidade de entender que as coisas vão acontecer mais vezes dessa maneira e temos que ter força para sair dessa situação. A gente está encaixando a equipe, eu acho que no segundo tempo nós temos um bom jogo, diferente do primeiro, e acabou sendo um castigo, a gente não esperava essa derrota. O time do Náutico acabou fazendo, eu acredito, um bom jogo dentro da Chelsea. Boa noite. Boa noite. Estou um pouco molhado, mas eu não sou de açúcar, né? Então eu posso estar molhado. Se os meus jogadores, né, podem ficar molhados, o torcedor fica molhado, eu também posso. Não vejo problema nenhum. Acho que fizemos um grande jogo. Eu acho que só uma equipe buscou a partida, buscou o gol do começo ao fim, né? A equipe do Náutico usou as armas que tinha, veio para não jogar, para se defender, para jogar num contra-ataque. E seria a maior injustiça do mundo se nós não conseguíssemos a vitória. Porque foi a equipe que procurou mais o jogo, do começo ao fim, né? Buscou, trabalhou, criou oportunidades. No primeiro tempo, principalmente, tivemos 2 ou 3. Né? O primeiro tempo, praticamente, o Wilson não trabalhou no jogo. No segundo tempo, se expomos um pouco mais, né? Saímos para cima, conseguimos o resultado. Fizemos 1-0, de tanto insistir, batemos, até o adversário nos cedeu um espaço e consegui fazer 1-0. Tomamos um gol, no meu entender, que não houve falta, para começo de conversa. E o pênalti para mim também não houve, mas eu não sou comentarista da arbitragem, sou treinador. Acho que todo mundo olhar o lance vai ver que os dois jogadores se agarram. E se for para marcar um pênalti desse, vai ter que ter 15, 20 pênaltis por jogo. Em todos os jogos, né? Hoje na Liga dos Campeões teve uns 20 pênaltis igual a esse, mais ou menos, né? Na final da Champions League. Então acho que a nossa equipe deu uma resposta muito boa, foi uma equipe competitiva, foi uma equipe aguerrida. E ganhou o jogo porque foi a equipe mais valente, foi a equipe que se expôs mais, foi a equipe que acreditou. Um jogo de futebol só acaba quando o juiz apita. E naquele momento, um escanteio, nós tomamos a decisão de mandar o Wilson para dentro da área. E o Wilson chamou muita atenção da defesa adversária. Né? Corremos o risco, mas a vida é de risco. Mas o mais importante é que a equipe fez uma grande partida e foi premiada pela equipe que lutou, pela equipe que teve mais... foi mais objetiva durante os 90 minutos, não jogou para empatar, né? E quando você joga para empatar como o Náutico jogou, você perde. Olha, a primeira substituição que nós fizemos, tinha uma marcação homem a homem no Luiz Fernando, né? O Dirley estava marcando muito bem o Luiz Fernando não tinha muito espaço para jogar, né? E aí nós colocamos o Fernandes, o Luiz Fernando se desgastou bastante, né? Jogou 55 minutos de jogo, aí acabamos colocando o Fernandes, tanto que o Fernandes acabou fazendo gol, com essa tranquilidade, com essa experiência que ele tem, com essa mobilidade. O próprio Pablo sentiu um desconforto na coxa, né? Tivemos que tirar ele, o Coutinho entrou muito bem, conteve. No segundo tempo o Náutico veio um pouco diferente, no primeiro tempo ele jogava num 4-4-2, né? No segundo tempo ele veio num 3-5-2, né? Adiantou os alas, eu acho que ele melhorou para nós, porque tanto o Coutinho como o Guilherme bateram lá em cima dos alas deles, do Lúcio e do próprio Auredemir, né? Lateral direito, e não teve jogada pelos lados. Agora, claro que quando você joga em casa, você se expõe mais um pouco. Tomamos um contra-ataque, né? Soubemos segurar principalmente naquele momento, o Wilson não saiu, o Coutinho fechou, foi até o fim, conseguiu travar a jogada, né? E depois, na parte final, tiramos o Toró, colocamos o William
que é um jogador rápido, um jogador forte, né? É o atacante que nós temos dentro do plantel. Entrou, é um garoto que precisa amadurecer e é uma experiência para ele. Entrou, brigou, lutou. Então acho que nós mexemos aonde nós poderíamos mexer. Acabamos o jogo jogando num 4-2 e o resto na frente, né, fazendo uma pressão muito grande. Jogamos com 2 volantes, só com o Igor e com o Túlio. E aí jogamos com os jogadores atacantes. O Caio, naquele momento, tinha pedido para sair. O Caio estava exausto, com cãibra, mas mesmo assim foi corajoso, foi voluntarioso, continuou mesmo com cãibra e nos ajudou. Então acho que o mais importante é que a equipe fez uma grande partida. E volto a dizer a vocês, eu acho que foi inteira justiça. Seria a maior injustiça do mundo se o Figueirense não sairia vitorioso hoje. Argel, como que você avalia a atuação do meio-campo do Figueirense, que teve bem marcado alguns momentos do jogo, e por que a braçadeira de capitão para o Igor? Isso é uma coisa, sobre a braçadeira de capitão para o Igor, é uma coisa interna minha, e isso eu não preciso revelar. Sobre a marcação no meio-campo, eu não vejo dessa forma. Se você olhar o primeiro tempo do Figueirense e olhar o primeiro tempo do Náutico, é só ver quantas vezes o Náutico finalizou no nosso gol e quantas nós finalizamos. Então é uma clara superioridade no nosso meio-campo, principalmente no primeiro tempo, porque eu acho que um jogo de futebol você analisa por chance de gols. E no primeiro tempo só um time jogou, o outro só chegou esporadicamente numa bola parada. Então acho que a nossa equipe, não vejo o nosso meio-campo muito bem marcado, tanto que a nossa equipe acabou fazendo 2 gols e não foi de falta, não foi de pênalti, foi bola trabalhada. Nosso primeiro gol é uma belíssima triangulação no nosso meio do campo. Então acho que o nosso meio do campo foi bem superior, digamos assim, ao meio de campo do Náutico. O Argel, tu disse que queria o Figueirense jogando a 200 km por hora, né? Nessa primeira volta aí, chamada de Campeonato Brasileiro, tu cruza a linha de chegada em primeiro com a vitória, mas a velocidade hoje foi de quanto? Olha, não vamos falar sobre velocidade. Eu acho que o mais importante, se alguém olhar o futebol e ver, eu acho que se o Figueirense hoje fosse lento, com certeza não se ganharia o jogo. Então o Figueirense foi muito veloz, teve uma velocidade, teve uma empolgação muito grande, jogou com uma alma muito grande, demos uma resposta muito grande. Eu tinha uma confiança muito grande nesse grupo de trabalho, que não é em 2 partidas que vão desaprender a jogar futebol. Um time que ganha o primeiro turno, ganha o segundo, tiramos alguns jogadores, colocamos outros, né? Volto a dizer, o Branco fez um belíssimo trabalho aqui, nos deixou um grupo que a gente conhece, e uma coisa que mais deu para a gente aproveitar é que os jogadores conhecem a forma da gente trabalhar. E nós conhecemos muito bem os jogadores. Então você viu hoje os jogadores jogar com alma, né? Os jogadores pintaram a cara para a guerra, tanto que só com esse espírito nós conseguiríamos fazer o gol aos 49, 50, né, Ronaldo? Porque é um time predestinado, porque é um time que tem o algo mais, e esse algo mais hoje foi colocado em campo. Argel, como que você avalia aí a atuação do Toró? Gostei muito, achei que o Toró fez uma belíssima partida, foi incansável no meio do campo, um jogador que não vinha jogando, um jogador que transpirou, que vibrou, que teve uma determinação, que teve uma força muito grande. E às vezes a gente pensa que Campeonato Brasileiro é fácil, você estrear em casa é difícil, porque há uma pressão muito grande, ainda mais o momento que nós vivíamos. Hoje já não vivemos mais, tiramos um peso muito grande, viramos a página, começamos um Campeonato Brasileiro e não fizemos mais do que a nossa obrigação, como foi ano passado, ganhou 1-0 contra o Cruzeiro. Começamos em casa, fizemos um resultado importante. O resultado de hoje não é 3 pontos, é um jogo de 6 pontos. É um adversário direto que nós temos, o Náutico. Então, acho que o mais importante é que a equipe teve brio, teve vontade, teve alma, deu uma resposta muito grande, estou muito satisfeito com os jogadores. Os jogadores jogaram mesmo com um espírito fantástico. Tudo que eu já sabia, tudo que a gente podia, apesar do pouco tempo de trabalho, né? Com todas as dificuldades, com lesão, com cartão, né? Tivemos o garoto Caio aí, que o garoto chegou com vontade, com determinação, né? Deu esse algo mais que nós precisávamos, foi incansável, né? Então, o mais importante é que o grupo está de parabéns, os jogadores tiveram uma postura muito grande, e eu acho que o torcedor vai se acostumando, né? E se teve algum torcedor que saiu antes da hora, da próxima vez fica. Porque o time do Figueirense mudou um pouco a forma de jogar, é um time mais copeiro,
mais aguerrido, né? Joga um pouquinho mais no fio da navalha, digamos assim.